toda a Turquia e apavorado, uma conversa que teve no avião. Antes mesmo de você escrever no site. Eles... fazendo uma conclamação. o evangélico, eles espalharam e eu acabei recebendo. Vamos nos defender contra a evangelização muçulmana. O pessoal já não sabe mais nem que palavras usam. Evangelização muçulmana. Quer dizer, evangelização virou de fato, foi estupro, é uma palavra para significar invasão. Quer dizer, reflete o que o cristianismo fez. Evangelização cristã é invasão cristã. Então agora a evangelização muçulmana é invasão muçulmana. Mas não é sobre isso que a gente está aqui para conversar. O que eu disse no início é que essa é a semente. É óbvio que há muitos outros aspectos de sutilezas e complexidades que esse documentário não carrega. Eu disse no início que o objetivo do documentário me pareceu ser apenas estabelecer a relação direta entre Constantino e a formação do cristianismo. A vida de Constantino é muito mais ampla. Por exemplo, o documentário não mostrou que, conquanto ele desse toda a força para a igreja, e foi ele que transformou a igreja numa religião, o Senado estava certo quando disse: o cristianismo não é uma religião, não era mesmo, é uma contaminação. Aleluia, tinha que continuar sendo só a contaminação. Como Jesus disse, o reino de Deus é como um pouco de fermento jogado numa massa que vai levedando a massa toda, é uma contaminação, uma virulência. É uma sementinha pequena que vai entrando, não é algo que chega e alguém torna grande, infla e torna poderoso. O poder da fé está nessa contaminação, nessa capilaridade, nessa virulência, nessa impossibilidade de pontuar um centro de poder. É aí que estava, é aí que era a grande subversão. E a subversão que a subversão do Evangelho sofreu foi a subversão de Constantino. A grande subversão que a colocou num caminho de infindas outras subversões que chegou até os nossos dias, com essa coisa que parece bruxaria, que carrega o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com o Evangelho. A gente olha para um documentário simples como esse, e vê como a igreja é a cara do cristianismo. Nesse sentido, ela se manteve totalmente coerência com esse nascedor. Impressionante. E totalmente divorciada do Evangelho. Aí alguém chega e diz: vamos fazer uma reforma. Eu digo: em quê? Nisso aí? Reforma em quê? O que tem para reformar nisso aí? Para mim isso aí só tem para ser sepultado, esquecido, com muitos perdões a Deus. Senhor, perdoa-nos por termos sido discípulos do estelionato durante tantos anos. Temos chamado de igreja esse império de poder, de ambição, de volúpia, que corrompeu tudo o que havia de bom e de puro, porque os bispos e líderes cristãos oprimidos até então, da noite para o dia, viraram eminências pardas no Império Romano. O documentário não conta, número 1, que ele deu isenção de impostos às igrejas, deu terras, deu dinheiro, locou verbas para todos os tipos de obras, construiu basílicas no mundo inteiro, ele anunciou e saiu construindo. São Pedro em Roma, Basílica da Natividade, Basílica do Santo Sepulcro, aí monastérios no deserto, Santa Catarina, um mosteiro lá no Sinai, espalhando. Depois em Istambul, quando virou Constantinopla, a grande mesquita azul, o templo de Constantino, a glória que ele havia construído para o cristianismo oriental. Não se conta também o fato de que ele continuou cultuando os deuses na surdina, aquele espetáculo público de rejeição, teus deuses, aquilo teatro, mas ele não podia também não lidar com aquela outra dimensão, tanto é que ele deixou para se batizar apenas na véspera da morte. O pai do cristianismo produziu os concílios, Nicéia foi o mais importante, resolveu o problema com o arianismo, que era a doutrina antagônica, desenvolvendo a trindade.
A Trindade cristã, no sentido em que ela está colocada nos nossos credos, é uma construção do concílio patrocinado pelo vovô Constantino. E o filme, nesse sentido, é extremamente simbólico quando faz o cara declamar o credo niceno, enquanto Licínio e o sobrinho estão sendo mortos no Oriente. Esse é o espírito do negócio inteiro que está presente. A gente viu aí que o general Constantino, depois autodenominado imperador, porque ele se autodenominou, é a estrela dessa história. Mas você não acha que o pivô, a figura pivô, não é o escriba? Como é que é o nome dele? O Lactâncio? O Lactâncio? É, o Lactâncio. Você não acha que ele é o pivô dessa Lactâncio maluquice toda? É um creme lácteo, ele é um creme de... É um Yakult carregado para o intestino do imperador. Ele é que fica gerando a diarreia. Ele cumpre aquele papel do profeta particular, que a gente conhece para todo lado. Qual empresário cristão rico que não tem um profeta particular? Qual o pastor no Rio de uma certa influência que não esteja tentando chegar perto do Serginho Cabral, do governador, para tititi, no Garotinho, tititi, tal, aqui no Lula, em qualquer lugar, lá no Obama, tititi, no Clinton, em todos, em cada um. Se houver um líder poderoso, cristão, ou simpático ou aberto, haverá sempre um Lactâncio, ou 2 ou 10, ou tantos quanto seja necessário em volta. Porque a questão do Lactâncio é simples. O cara pode ser sincero como for. Mas se o diabo tentou o sincero dos sinceros, que é Jesus, e foi uma tentação, imagina um Lactâncio da vida. Chega perto do poder, com um complexo de inferioridade enorme, uma autoimagem desse tamanho, escravo perseguido, crente em Jesus ali de todo o coração. De repente, se torna o escriba do imperador. Começa a escrever as cartas, os ditados, vai ganhando intimidade, vai tudo. Começa a surgir aquela oportunidade de meter o bedelho, o que nenhum crente perde a chance de fazer, né? E aí surge uma situação daquela de conflito, de medo, de insegurança e tudo. O medo dele, do Lactâncio, era que de fato o outro ganhasse, porque com o outro ele não tinha ponte nenhuma. Constantino, pelo menos, já era uma figura estabelecida. Para mim é melhor que Constantino ganhe, então vamos fazer força para Constantino ganhar. Agora, no processo, começam a surgir as mistificações. Quando o meteorito caiu, na mesma hora, a questão foi, como o documentário disse, não é o que foi, é como foi interpretado. Interpretação, olha, Deus te escolheu. Aí é bruxaria contra bruxaria. A de lá, vamos abrir as vísceras do animal e ver qual é o vaticínio. O vaticínio é que o inimigo de Roma morrerá. Ora, o inimigo de Roma é quem está fora, eu estou dentro, então eu sou Roma, eu não morrerei. Vamos enfrentar Constantino. Do lado de lá, outra bruxaria. Olha o meteorito aí, Deus está falando contigo, ele te escolheu. Bruxaria contra bruxaria. Aí o Constantino surta com a ideia, e não é uma ideia mística apenas, é política. Total. Porque o símbolo cristão que lhe é sugerido, de fato é chamado de a cruz de Constantino, mas não tem nada a ver com nenhuma cruz. É um P, um X, depois se acrescentou um S. Mais adiante, as duas primeiras letras para fazer em grego o nome Cristo. E o P, o X, depois o S, porque depois do concílio de Nicéia se quis acrescentar algo sobre o Espírito Santo e botaram um Szinho lá para caber naquela simbolização. Só que ela também agradava, se ela desagradava os soldados pagãos, ela agradava uma quantidade enorme de soldados que tinham um prazer cultural e étnico em que a simbolização estivesse vindo de um anagrama escrito em grego e não em latim, de modo que agradava o Império Romano Asiático, a Ásia Menor, o mundo grego inteiro, um monte de outros que se interessavam muito mais pelo que a simbolização com as letras gregas escolhidas significava do que com a proposta que aquilo supostamente traria. E naquele caso não traria era coisa nenhuma, era só um emblema de guerra.
E o cara chega afirmando mesmo, eu com a paz, eu com a guerra estabeleci o império e vou dar paz. Tudo dele é a minha espada para te dar paz. É a antítese do príncipe da paz. Mas foi o que prevaleceu na história do cristianismo. O cristianismo é isso aí. A história toda, as cruzadas foram isso aí. Até, coincidentemente, a cruz das cruzadas, usada nas cruzadas, foi a de Constantino de novo, que acabou se transformando o símbolo da ação cristã militarizada no mundo até hoje. Quem inventou a Guerra Santa também foi o Constantino. Não foi Maomé. Maomé já é um discípulo de duas vertentes. Ele pegou o que havia do judaísmo, com o qual ele tinha uma relação étnica pela via de Abraão e Agar e Ismael, e de um outro lado, o cristianismo constantiniano só tinha 300 anos, mas estava mandando ver. E ele absorveu esse elemento etnicista da história judaica, o Maomé, história hebreia, e o modus operandi cristão, constantiniano, da Guerra Santa, da espada, do poder. Sincretismo, né? O sincretismo, o islamismo é um sincretismo judaico-cristão, com um modus operandi extremamente cristão. Da espada, de vamos tomar. Hoje a gente fica aí chocado com os homens bombas, islamistas, essa coisa toda, essas radicalidades nasceram aí. É tudo fruto do que o cristianismo semeou como modus operandi. Hoje, essa sociedade ocidental politicamente correta, bonitinha, cheirosa e aviadada, reclama dos homens-bomba sem ter a menor noção do significado histórico de como foi que essas coisas foram produzidas. Hoje é o Maomé que é acusado, ou o Islã que é acusado de produzir a famosa, o Jihad, a Guerra Santa. Mentira! Isso aí foi uma produção constantiniana no Ocidente. E a gente podia falar milhares de outras coisas a respeito. Eu não sei o que bateu no coração de vocês ao assistirem o documentário. Deixei vocês aqui quietos, fui lá dentro um pouco. Enquanto isso, nosso amigo Tony deu uma morgada ali porque a dor bateu nele de novo. Ele está dando uma aquietada, fica em paz, meu irmão, tá bom? Mas e aí? Eu não sei o que o pessoal está perguntando, não sei se estão perguntando nada. Bom, algumas perguntas não exatamente sobre o tema. Alguns querem saber se vai estar o vídeo disponível e tudo mais. Aqui dentro do... Mas está dentro do próprio programa. Do próprio programa, está dentro do corpo do programa. Mas nada aqui representativo como pergunta para o assunto. O Tonha fez algumas anotações, mas que eu acho que já explicou quando ele começou a comentar, né? Eu ia te perguntar o seguinte, o que a Igreja Católica hoje diz acerca de Constantino? Você tem alguma... A Igreja Católica se vincula a Constantino. Ela não pode não se vincular. Ela está no prédio que o Constantino construiu, na sacada do Constantino, no trono de Constantino, com as pompas de Constantino. A Igreja Católica é o Império Romano. Mas ela não tem essa visão crítica. Atualmente, Sim. Para dentro ela tem como história, mas ela nunca vai transformar isso num projeto de autorregeneração, jamais. Se fosse um tiro na cabeça, não era nem no pé. Quer dizer, ontem eu estava vendo esse documentário e pensando, né, no meu querido Leonardo Boff, que foi o profeta anti-establishment católico na década de 80 no Brasil. Esperança mundial de renovação católica. Teologia da libertação. Da teologia da libertação. Aí o Ratzinger, que hoje é Bento XVI,